Graças a Deus por mais um primeiro dia da semana. Obrigado pela presença de cada um. Que o Senhor a cada um conforte, ajude, fortaleça a fé e a confiança. E o desejo, Pai, aumente em cada um de nós para servirmos ao Senhor. Esta semana, ou pelo menos ultimamente, tenho tido dificuldade em ver. Penso que a dificuldade aumentou, ou seja, tenho que ir ao oftalmologista, para que, efetivamente, conforme as lentes, possa ver qual é a graduação que eu preciso ajustar em minha vida, ou, neste caso, em meus olhos, para conseguir ver corretamente. Estou falando isto porque hoje de manhã, no estudo, me levou a pensar nisso mesmo. É que nós, todos nós, precisamos de ir a este oftalmologista para orientar e para ver o grau daquilo que vemos com a alma, com o nosso ser, para que possamos ajustar ao nosso caminhar, ao nosso viver aqui na Terra. Nós podemos pensar que temos pouco a oferecer aos outros e pouca oportunidade para os ajudar. Mas se assim pensamos, nós estamos a subestimar o que Deus é capaz de fazer através de nós. 2 Coríntios 9:8 diz-nos: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. O importante é fazer o que podemos fazer. Nós precisamos de cuidar e de compartilhar alegremente. Nosso cuidado e a partilha são as maneiras poderosas pelas quais o Senhor influencia as pessoas ao nosso redor. Cristo não tem mãos além das nossas mãos para trabalhar, para fazer a sua obra. Nós somos as mãos de Jesus atualmente e neste momento. Nós precisamos de experimentar a verdade do ditado do Senhor: é mais abençoado dar que receber. Experimentemos. Certa noite, eu tive um sonho. O dia de julgamento estava aqui. Veio num piscar de olhos. E eu não tinha tempo para mais nada. Não tive tempo para mais nada. Encontrei-me numa grande fila com homens de todas as terras, raças e idades, e todos éramos tantos como grãos de areia. Jesus Cristo segurou o livro em suas mãos e Deus estava no trono. E Ele começou a julgar cada homem pelas coisas que cada um havia semeado. Então Cristo tomou o livro da vida e leu os nomes nele. Havia muitos que já estiveram lá, mas foram apagados pelo pecado. Perguntei-me se ouviria o meu nome ainda, pois já esteve lá. Meu nome ficaria coberto de manchas ou o dele não constava desse livro da vida. Eu fiquei com muito medo diante do trono e pensei em toda a minha vida, como lutei para guardar a palavra de Deus, fugir do pecado, fugir da contenda. Nunca deixei de ler a palavra de Deus. Ela nunca morreu em mim. Ensinei meus filhos o certo e o errado. Disse-lhes para não mentir, por exemplo, também. Nunca deixei de adorar a Deus ao domingo e na quarta-feira à noite, quando houve essa oportunidade.
Não tive que viajar muitos quilómetros, como muitos de vós, para ouvir a palavra. Não tive depois que me preocupar com o horário, mas consegui ouvir a palavra da luz. Dei meus bens para alimentar os pobres e nunca deixei de orar. Eu sempre mantive a minha língua sob controle até hoje, ou quase sempre. Então, certamente o Senhor me conhecerá e me dirá para avançar para a sua direita. Mas, Senhor, por favor, tenha misericórdia de todos estes perdidos no pecado. E, como eu pensava, a multidão se moveu, foi avançando. E eu era o quinto ou o sexto da fila. Os homens que estavam à minha frente estavam prontos para receber a sentença. O primeiro homem que se aproximou para encontrar o Senhor caiu no chão e eu vi quem era. Era o homem da porta ao lado, o meu vizinho. Jesus pegou no livro da vida, mas não conseguiu encontrar o seu nome. Meu vizinho disse: eu não ouvi. E eu sabia quem era culpado. O próximo da fila era a irmã Ana, que uma vez em Cristo tinha sido. Porque eu falhei em admoestá-la com amor, com carinho. E ela continuou em seu pecado. Seu nome já não tinha sido escrito, ou seja, seu nome já havia sido escrito nas páginas daquele livro. Mas eu nunca tive tempo para ver porque é que ela o abandonou. Então, a seguir, um homem de negro chegou-se à frente do trono. Ele havia trabalhado comigo por anos e sabia que o seu nome não estaria lá e seus olhos estavam cheios de lágrimas. E este homem nunca tinha aprendido a verdade e nem os seus parentes, porque eu não falei com eles por causa da cor da sua pele. Então, o homem diante de mim, que estava à minha frente, chegou a vez dele e eu o reconheci. E quando ele pisou diante do túnel, quando chegou à frente, ele olhou nos meus olhos. E quem era? Era o meu colega de escola e de desporto. Ele tinha sido um dos meus maiores ou melhores amigos. Sempre nos ajudávamos um ao outro, e não importava o que acontecesse. Nos bons e nos maus momentos nos ajudávamos. Mas eu nunca contei para ele sobre o Senhor nosso Deus e Pai, sobre Jesus. Parecia tão trivial. A amizade, o contacto diário e constante tornou-se uma coisa trivial. E eu não tive cuidado, pois éramos jovens e tínhamos muito tempo para falar de Deus e do pecado. E, finalmente, no dia do julgamento, eu me encontro com ele mais uma vez, mas agora já não há nada para fazer. Não posso fazer nada. Nada de que eu possa dizer ou fazer possibilitará o abrir da porta para ele. E agora estava eu. Chegou a minha vez de estar diante do Senhor. Minha alma estava cheia de medo, porque eu não tive tempo para ensiná-lo o que era certo. Tornou o Senhor a tomar o livro e olhou ali para o meu nome, onde antes havia uma página branca e pura. O sangue de meus irmãos agora estavam manchando. E então o Senhor me disse: eu tenho aqui uma mancha escura. Você escondeu o meu nome de todos esses homens. Aparte-se para a minha esquerda. Eu não te conheço. Eu os conhecia todos aqueles, todos os dias da minha vida. E sabia que eles estavam errados.
mas nunca me importei o suficiente para lhes contar sobre o caminho, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a vida eterna. Um dia, Deus chamará a cada um de nós, o ser humano, para prestar contas. Podemos ver isto, há um bocado foi falado, não neste capítulo, mas no Apocalipse, no capítulo 20, versículos 11 a 25. Em todos os locais à nossa volta, nós encontramos indícios de que esta vida não é tudo o que existe. Cada raça parece ter um sentido inato de imortalidade. Mesmo os povos que se distanciaram de Deus, verdadeiramente mantiveram algum conceito de uma vida para além desta. Nós vemos na televisão muitos episódios, por exemplo, sobre o Egito, em que enterravam os faraós, juntos com a alimentação ao lado, com o seu ouro, peças de ouro e tudo. Para quê? Para que quando ressuscitassem para essa nova vida, tivessem alimento. Claro que tudo isto sabemos nós que é errado, mas tinham alimento e tinham as suas riquezas com ele. Em relação à vida futura, Deus nos chamará a prestar contas de como usamos o que nos foi dado nesta vida, o que cada um de nós tem. As bênçãos, as oportunidades, os desafios. É-nos dito, além disto ou disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2. A Bíblia chama este momento de prestação de contas de o dia do juízo. Hebreus 9:27 diz aquilo que já certamente muitos conhecemos de cor, mas recordando, está ordenado que os homens morram uma vez, vindo depois disso o juízo ou o julgamento. Este conceito de julgamento é justo, razoável, tem que ser. Se nós agimos bem ou mal, nos será dado justiça ou nos será feita justiça, e se formos achados por bem, estaremos no reino do Senhor, no reino dos céus. Nesta vida, nós sabemos, os ímpios prosperam frequentemente, os bons são frequentemente oprimidos, os culpados ficam frequentemente impunes e livres, enquanto os inocentes sofrem. Certamente existe Deus. E um dia os erros serão corrigidos, as contas serão acertadas com justiça, com verdade. Isto significa que um dia temos de comparecer diante de Deus naquele momento em que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Concluindo, ou quase, os elos da nossa cadeia de contas de si mesmo, de nós mesmos, o encadeamento de nossa vida, dos nossos equipamentos, da nossa maneira de ser, nós temos que dizer, é razoável acreditar em Deus. É razoável acreditar que Deus existe, que Ele criou tudo, e especialmente que Ele criou o ser humano, que Ele deu ao homem uma revelação, e que sua revelação é a palavra do Senhor, a Bíblia. Que Ele ama e ajuda o homem, ajudando de uma forma espiritual por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Que seu Filho amado morreu por nós na cruz. Que Ele deseja, espera uma resposta de cada um de nós. Que o homem será finalmente chamado diante de Deus para prestar contas de como usou as suas bênçãos físicas e espirituais e todas as suas oportunidades. O que temos feito ultimamente para prepararmos para esse dia? Espero que alguma coisa, muito. Voltemos a uma questão, à questão de Jesus. Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Tornemo-nos esta questão ainda mais pessoal. Enquanto o Senhor Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra?
pondo esta questão ainda mais pessoal para cada um de nós, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé no nosso coração? E este, afinal, é o aspecto mais importante da pergunta, para um de nós, ou para cada um de nós. Será que nos encontramos como o homem que clamou? Eu creio. Ajuda na minha incredulidade. Marcos 9, 24. Se a nossa fé está em falta, é apenas académica ou é insuficiente para levar-nos a entregar a nossa vida completamente ao Senhor? Temos que nos incentivar uns aos outros, com amor, com carinho, com o prazer de ajudar, não só a nós como irmãos na fé, mas tantos outros que caminham perdidos no mundo. E nós incentivemos-nos a ler, a estudar, a meditar, a obedecer à palavra do Senhor, para que se possa encontrar em nós, ou para que o Senhor possa encontrar em nós, é uma fé que o pede por amor quando Ele vier. Se não fizermos isso, irmãos, sabemos, Deus nos permite a todos os presentes ter a consciência de qual será a nossa sentença. Temos trazido aqui algumas mensagens, como aquela que vos trouxe, dos epitáfios, que é a tumba de todos aqueles que morrem. O cemitério tem este foi um bom pai, este foi um bom trabalhador, este foi um bom homem, este foi um bom marido. Todos esses. Faltam-nos epitáfios de Deus sobre cada um de nós. Tenho-vos trazido aqui, eu trouxe-vos aqui, falando do barro na mão do oleiro. Se nós não formos como o barro na mão do oleiro, ou seja, entregando toda a nossa vida, ajustando a nossa visão, as nossas lentes, pela vontade do Senhor, não vamos a lado nenhum. Não seremos barro nenhum. Ou seja, não seremos vaso nenhum. Sinal da petição. Irmãos, pensemos moderadamente, porque este tempo, ou melhor, o tempo da nossa vida neste percurso é tão breve e nós nos preocupamos com tantas e tantas coisas que não têm interesse nenhum. Enchemos a nossa vida de tantas e tantas coisas que, ao fim e ao cabo, não servem para nada. Irmãos, quando morremos, nada levamos. Como não é como os egípcios, que tentaram levar a oferecer-lhes comida e riquezas para que, quando ressuscitassem, tivessem comida e riquezas. A nossa riqueza está nos céus, que é que comemos até lá, não sozinhos, mas levemos connosco nossos vizinhos ou amigos, qualquer um que seja, que com nós cruze e que nós tenhamos a oportunidade de pôr em prática a palavra do Senhor, o amor por eles. Vejamos os resultados, sintam a alegria de partilhar a palavra do Senhor, vejam se é verdade ou não é, ponham à prova a palavra do Senhor e que o Senhor a cada um abençoe, fortaleça, aumente a fé e a confiança de cada um. Até lá, cuidemos uns dos outros, com amor, com carinho, com atenção. Obrigado pela vossa atenção.